Quarentena significa que a pessoa que está doente ou infectada, ele se isola sozinho, totalmente. Ele não pode ter contato com ninguém. No caso, sarampo, catapora, alguma coisa assim, então ele está isolado. Isolamento social é o que a família toda está fechada, que está acontecendo agora. Fica dentro de casa, não sai, faz as coisas essenciais. Isolamento parcial ou distanciamento social significa eu posso sair de casa, eu circulo normalmente, vai para o parque, vai para a rua, vai trabalhar, só que mantém uma distância adequada. Recomendado, 1,5 m a 2 metros. Eu vou para um restaurante, manter uma distância entre uma mesa e outra. Aliás, vários países fizeram isso. E se eu entrar no ônibus, é isso que é muito importante. Eu tenho que ter um limite de pessoas para entrar no ônibus e no metrô. Não pode aglomerar todo mundo. Então eu tenho aqui, lotação. É 50, hoje vai ser 30 ou 25. Isso é isolamento, olha, distanciamento social. E acho que é praticamente isso. E deixa eu só lembrar aqui, no dia 16 de março, a doutora Raquel Morrec esteve com a gente aqui, nós tínhamos 200 casos de coronavírus no Brasil. E ela nos disse que o aumento seria em progressão geométrica, vezes 10 a cada semana. Então nós teríamos na segunda-feira da semana passada, dia 23, 2.000 casos. E na segunda-feira, agora dia 30, segunda-feira passada, anteontem, teríamos 20.000. Não é o número que a gente tem visto, doutor Wong. Perfeitamente. Um dos motivos que eu sempre tenho defendido é que nós vivemos num país tropical. E os dados que vou mostrar daqui a pouco mostram exatamente isso. Mas antes de nós falarmos sobre o efeito da temperatura, é importante lembrar de uma coisa, o que o Marcelo falou. Nós temos uma pandemia, sem dúvida. Mas quando que vai terminar essa pandemia? Tem que ter começo, meio e fim, como aconteceu com todas aquelas que nós tivemos. É que só termina uma epidemia, uma pandemia, quando 65% da população está 65%. imunizada. 65% da população estiver imunizada ou tiver anticorpos. Isso é uma coisa inexorável, não tem como. Ou você vacina ou você expõe. Então aí vem a segunda coisa. Quanto é infecciosidade ou contagiosidade, e quanto é letalidade. É evidente que uma doença de alta letalidade, como a peste bubônica, dizimou 1/4, 1/3 da população. Naquele tempo não tinha vacina, não tinha antibiótico. E quando você tiver uma situação dessas, aqui, a letalidade é em torno de 1,2 por enquanto, talvez um pouquinho mais, mas finalmente vai ser por aqui. Mas se eu puder mostrar só um desenho, o meu primeiro slide, por favor, explicando bem isso. Então, olha aqui, nós temos aqui a curva clássica, esse pico de cone de sorvete invertido. O Brasil, isso aqui está na Itália, Estados Unidos, porque quanto mais casos, nós temos um pico maior. O Brasil tem isso aqui. Mas olha o que acontece quando você tem a quarentena. Quarentena, como eu estou falando aqui, você sobe e bloqueia, então vai subir pouco. Então, realmente, poderá diminuir. Mas sabe o que acontece, o que já falaram? Você só simplesmente empurrando para frente, porque as pessoas que não adquiriram anticorpos, vai ter um segundo pico. Aquela China está apavorada disso. Entende? E isso pode acontecer exatamente. Isso você está empurrando para frente. Agora, se você usar isolamento social ou achatamento, a curva, como se diz, não tem a curva aqui, ele faz isso, tá certo? E você faz a curva para lá. Só que você empurra isso mais para frente. Vai cair no inverno no Brasil. Junho e julho vamos ter temperaturas baixas. Mas o que faz? Isolamento, olha, distanciamento social, é o que eu prego, é o seguinte, nós vamos ter esse verde. Então, você mantém as pessoas críticas em casa, certo? Ou isolados, e as outras pessoas circulam para poder adquirir anticorpos, porque vão ter uma doença leve ou nenhuma doença. Circulam, mas tomando os cuidados. Cuidados, exatamente. Distanciamento social. Olha o que acontece com a curva. Social distancing flattens the curve. Quer dizer, é chata a curva sem fazer isolamento horizontal, sem ter prejuízo da economia. E é isso aqui. Olha, esse não é meu gráfico. Isso saiu no Lancet a semana passada, dia 21 de março. Foi o programa Lancet, eu tenho que mostrar para vocês. Então, isso foi um editorial. Essa situação é uma situação multidisciplinar. A gente não pode separar, ter só o olhar na saúde. Vamos falar um pouquinho de economia, e parece um raciocínio frio, parece que a gente está desprezando vidas, mas não é isso. Né? A gente tem recebido aqui, está recebendo Thales Gomes, que é um empresário da área de tecnologia muito bem sucedido, fez um vídeo esses dias que viralizou na internet, e ele tem uma visão do lado econômico, mas sem abandonar a questão da saúde, né, Thales? Bom dia. Exato. Bom dia, Lacombe. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Acho que, para tirar um pouco da tecnicidade aqui do papo, né, a gente está falando de quarentena de grupo de risco
e quarentena total. Esse é o debate que está acontecendo aqui, porque às vezes me parece que está ficando um pouco muito técnico para a gente entender. Eu acho que o objetivo final é que a gente entenda aqui quais são os efeitos colaterais dessas medidas na vida das pessoas, na sua vida que está nos assistindo agora. É importante a gente entender também que uma solução que foi feita por países que vivem um ambiente econômico e um ambiente completamente diferente do nosso, um ambiente agora no polo no eixo norte do mundo, né? A gente está falando de inverno, pessoas vivendo em ambientes herméticos, quando a gente fala, por exemplo, de Europa, uma população majoritariamente mais idosa do que a população brasileira, muito mais fumante em países como, por exemplo, a Itália. Então, uma solução que foi feita para esses países não necessariamente vai servir, Lacombe, para o Brasil. Por quê? Por exemplo, só comparando a renda média, tá? A renda média da família italiana, ela é 5 vezes maior, mais do que 5, do que a renda média da família brasileira. Então eu não posso querer que uma família brasileira, que o Brasil de verdade ele não pede comida pelo aplicativo e nem tem cartão de crédito para fazer isso, eu não posso querer que essa pessoa fique presa dentro de casa e consiga dar sustento à sua família. Ao passo de que também eu não posso querer criar um caos no sistema de saúde, que a gente sabe que de fato o problema é grave e que precisa sim ter uma solução. Então o meu tom aqui, Lacombe, é um pouco mais de achar um middle ground, né? Achar um meio termo aqui de como que a gente endereça o problema da saúde, mas como que a gente também não tira o direito de ir e vir das pessoas para que elas consigam trazer o sustento para sua família. Porque muita gente talvez esteja falando, mas o governo paga a conta. Com qual dinheiro, gente? O governo não gera dinheiro, quem gera dinheiro é as empresas. Se a economia parar, 80% do Brasil perde emprego. 81% dos empregos do Brasil vem de autônomos, micro e pequenos empresários. E esses caras têm 15 e 20 dias de caixa. Então, assim, a gente precisa são entender como lidar 14 com milhões isso, né? de pessoas vivendo em favelas no Brasil. 14 milhões Pois de é. pessoas. Mas, na verdade, nós estamos fazendo uma escolha já que é muito dura também, que é talvez colapsar, eu não gosto muito desse verbo, mas permitir que a saúde entre em colapso mais à frente. Porque um governo federal sem arrecadação, o que vai faltar? Vai faltar investimento na saúde, no sistema público de saúde, né? Pagamentos dos salários dos médicos, dos enfermeiros, insumos básicos. Pois é, a ideia é justamente evitar isso, né? Diminuir ao máximo o número de pessoas que tem... Posso ter o gráfico aqui, por favor? O número de pessoas que tem aí para o hospital. Tá certo? Não, outro. Então, Próximo justamente... gráfico, doutor. Próximo gráfico. Isso eu levantei essa noite. Acordei de madrugada às 4 horas para levantar esses Meia hora números. antes de mim, doutor. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos aqui países em lockdown, quarentena, etc., há mais de 4 semanas. E nós, países que não adotaram lockdown, mas distanciamento social, uma forma mais leve de isolamento. Então, vocês veem aqui, números absurdos, todo mundo sabe disso. Mas o que está mais importante é casos por milhão, porque nós temos um país que tem, por exemplo, a China tem 1,5 bilhão, a Índia tem 1,3 bilhão, e temos outros países pequenininhos aí com 80, 90 mil. Então, pensa o caso por milhão. Olha esses números aqui, tá certo? Olha os números aqui. Então, vamos só ver esses números. Então, tá vendo? Olha aqui. Os países que não adotaram lockdown, todos os números, praticamente, como vocês estão na Alemanha, que está no frio, tá certo? Tem abaixo de 2. Enquanto os países que adotaram o lockdown, a grande maioria deles está no segundo dígito ou terceiro dígito. Ou seja, lockdown, mesmo que sendo 4 semanas, pega a Itália, a Espanha, gente. Daqui a 3 semanas está tudo... Não, está aumentando os casos. Entendeu? Agora, não é esse o fator mais importante. O mais importante, vamos pegar o número amarelo aqui. Olha aqui o número amarelo. Mesmo os países que têm lockdown, mas tem que lembrar que Colômbia e Índia adotaram há 4, 5 dias atrás. Então tem números baixíssimos. Mas os países em amarelo têm temperatura média, todos acima de 20 graus centígrados. Olha o que acontece. O amarelo, 0,3, 0,03, 0,9. Não tem um país com temperatura acima de 20 graus que tem acima de 1 em mortes por milhão e mesmo assim em casos por milhão. O Brasil está abençoado pelo sol, gente. Nós vamos ter sol. Quando vai chegar a temperatura fria? Tem estudos mostrando o seguinte... Tá certo? 20 graus, quando você tem temperatura baixa, o coronavírus, Covid-19, ele multiplica bem, dissemina bem temperaturas abaixo de 10 graus, até um limite de 17 graus. A 17 graus tem a virada. Acima de 17 graus, mas saiu um estado do sul do MIT semana passada. Ele não aumenta, quer dizer, ele freia, temperatura acima de 17 graus, freia a disseminação do coronavírus Covid-19. De tal forma que vamos ter 20 graus no Brasil, seguramente até o fim de maio para a maior parte do estado. Até junho, talvez.
Nós temos mais 8 semanas. Outra coisa muito importante, eu sei que aconteceu com a China. A China começou a sua doença em meados de janeiro. Fim de março já está tirando. 10 semanas no máximo. Se isso acontecer, nós começamos em meio de março. Até fim de maio, nós, se Deus quiser, também. Mas temos uma vantagem. Nós temos 25 graus, quando a China tinha 5 graus. Doutor Antony, então, se eu entendi o que o senhor quis dizer, é que nós temos a vantagem do clima tropical. Então, em países de clima tropical, o vírus tem um comportamento diferente. Ontem, eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre o tema, e a Coreia do Sul não adotou o isolamento horizontal, né, adotou um isolamento vertical, mas o presidente da Coreia do Sul estava assustado justamente porque a primavera está chegando lá e ele tem medo que com a primavera as pessoas acabem não fazendo nem o distanciamento social, que elas se animem e saiam mais. Não seria justamente o oposto do que o senhor acabou de falar para a gente, das altas temperaturas? Bom, vamos ver se a Tailândia fez esse distanciamento tanto. A Tailândia é um país que quem já foi para Bangkok sabe como é a cidade. Pega a cidade como Singapura, por exemplo, uma densidade populacional maior do que qualquer outra, talvez outra cidade do mundo. Olha aqui, 0,5. Não fez lockdown. Mas a temperatura dela também. Então nós temos duas grandes vantagens. Nós temos temperatura, tá certo? E nós temos também, se nós não adotarmos lockdown, então nós vamos ter também o benefício. Colômbia e Índia estão no lockdown, mas apenas poucas semanas. Então o Brasil tem essa vantagem de sair desse lockdown rigoroso, adotar uma forma mais adequada, como a Coreia fez, como o Japão fez. Os países ainda estão faturando alguma coisa, mas estão faturando, não parado. O povo, e aqui, olha, gente, com sol, com vitamina D, como se diz, não excesso de vitamina D, o vitamina D foi uma diferença entre as mortes na Itália, quem tomou e não tomou. Então nós temos todas essas vantagens e ao mesmo tempo não para a economia. Eu já rebati a questão da Itália, eu considero realmente que a Itália não é parâmetro de comparação com o Brasil, por todas as características. 71% das pessoas atingidas são da região da Lombardia, que tem um fluxo grande com chineses, tem trabalhadores chineses na indústria têxtil, são pessoas mais velhas, fumantes, então as pessoas lá tinham 2,7 doenças pré-existentes, havia outras epidemias, e na China, peço desculpas, mas desconfio dos números da China. É um país que a gente sabe que não tem livre circulação de informação, não tem imprensa livre. E eu gostaria de falar da Holanda. Ontem eu estava olhando o gráfico da Holanda, que não fez o isolamento horizontal, afastou apenas os grupos de risco, e ontem o pico de infecção na Holanda começou a cair. Aí, mas a Holanda é um país muito pequeno. É um país muito pequeno, com uma densidade demográfica de 541 habitantes por quilômetro quadrado. Não vale nem a pena citar o do Brasil, que o Brasil é um país continental, mas a cidade, né, que tem maior densidade demográfica no Brasil é Brasília, um pouco mais de 400 habitantes. São Paulo, 166. Então a Holanda, de certa forma, serve sim de parâmetro, né? Eles não fizeram. Se não tiver arrecadação, 2, 3 meses, 5 meses, depois acaba o dinheiro. A desilusão vai ser pior. Mas o que eu estou querendo dizer exatamente é essa sobrecarga, você vê pelas figuras que nós temos, que os países que estão no lugar mais no calor e que não instituíram horizontal, tiveram menos mortes e menos doentes. Então, a ideia é justamente não levar sobrecarga preventivamente e não alegar que nós não temos lugar. Os números são todos os números da própria Organização Mundial de Saúde. Acho que é muito importante o seguinte, o que eu estou propondo? Aquele, em primeiro lugar, vamos pegar as pessoas que não sabem que tem diabetes compensado. Não todo diabético, Geraldo. Quem está descompensado, nós sabemos que é hipertenso, nós sabemos que tem problema pulmonar, aquele velhinho que está... Bom, ele não tem coronavírus, vamos isolá-lo, para que ele é preventivo e não curativo. Ele vai para um lugar, tem hotéis, pousadas, cheios, vazios, levem para lá, vai ter assistência médica, qualquer coisa que muda. Toda pessoa, não é só velhinho, qualquer pessoa de qualquer idade que tem essas comorbidades, ele vai ser isolado também, antes que ele pegue o vírus. Do jeito que está ficando em casa, com certeza ele vai pegar o vírus, porque alguém levar para ele. Aí você vai sobrecarregar tudo. Então, isolamento não, o distanciamento social aumenta a arrecadação, pensa o seu trabalho e nós vamos diminuir e prevenir mais doentes. Gente, você refrear isso agora, esperando chegar no inverno, gente, aproveita o que você falou, Fernando. Vamos aproveitar agora. E tem que ter imunidade. Uma coisa muito importante que muita gente não fala. Para cada pessoa infectada ou doente,
você tem 5 a 10 pessoas assintomáticas. É qualquer doença. E os países que não tiveram lesão horizontal com temperatura mais alta, está aí para mostrar a mortalidade deles.